Olá, tudo bem? Hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu recebi um comentário de um inscrito hoje no YouTube e ele diz que não sabe como aumentar a fé. E ele quer ter uma fé genuína, uma fé que agrada a Deus. E às vezes também você tá passando por isso, que você acha que você não tem fé ou que você é fraco. Mas sabe, a palavra de Deus sempre nos diz: fraco você é forte. E a nossa vida, todos os dias passamos por tribulações. Não é fácil. E não vai ser. Mas é a fé que nos mantém. E às vezes nos seus piores dias é o momento em que você mais vai estar fraco. Mas o Espírito Santo vai te lembrar: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então vamos orar? Quero que o Espírito Santo revele a vocês como ter uma fé forte, como ter uma fé inabalável. Amém? Senhor Jesus, obrigada por cada vida em que esse vídeo irá chegar, que ela possa ser impactada com a tua mensagem e que o Senhor possa aumentar a fé dela, pois sabemos que a fé é algo cativado, é alimentado através da oração e da palavra tua. Então venha, Senhor Jesus, se manifeste, que no final desta mensagem ela possa abrir o coração dela e ser batizado com o Espírito Santo, para que também a história dela venha a ser mudada. Em nome de Jesus. Amém. Então olha, a busca por uma fé genuína é o relacionamento que você vai ter com Deus. É o tempo de entrega, é o tempo de busca, é o seu tempo de secreto, sabe? Então, a partir do momento em que você colocar Deus como prioridade, Ele vai te colocar também como prioridade. Mas não vai ser fácil, porque o Pai nos prova. Assim como na palavra dele diz que assim como eu provo o ouro, assim também eu vos provareis. Somos provados como ouro. Então, em todo momento, Ele nos coloca à prova. Amém? Então, a partir do seu relacionamento, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você o buscar todos os dias, com a mesma intensidade, mesmo naquele dia em que você não sentir vontade de orar, nem de ler a Bíblia, você o buscar, Ele vai estar contigo. Você pode não ter palavras naquele dia para falar, mas o Espírito Santo vai falando através de você. Então, você que não sabe como orar, você que não sabe como ter intimidade, pois Deus, Ele quer intimidade com a gente. Somos irmãos em Cristo Jesus, então Jesus, Ele quer ser nosso amigo. Ele quer saber de você, Ele quer saber do teu dia. Então, guarde um tempo para você ter com Ele, para você convidar. Então, feche a porta do seu quarto e convide, fala: Jesus, venha falar comigo. Comece a tratá-lo como um amigo. Então, Ele vai se revelando a você conforme você vai o conhecendo. Ele vai te dando visões. Ele vai te revelando o teu futuro. Porque você o colocou em primeiro, então você vai ser primeiro na vida dele. Você vai ser o primeiro com Ele também. Ele vai priorizar você também. Porque você está ali cativando. Você está cultivando o seu amor, o seu relacionamento com Deus. Então isso vai fazer com que sua fé aumente. Mas não é fácil, por quê? Porque a carne luta contra o espírito, e a sua carne, ela é pecaminosa, ela é carnal. Ela não quer que você se liberte, ela não quer que você seja espiritual, porque a carne se inclina para as obras da carne, para o que é pecado, para o que é errado. E o Espírito não, o Espírito, ele nos liga a Deus, nos liga ao Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus. Então é dessa forma. Mas quando você entra nesse nível de intimidade com Deus, você não quer mais sair. Pois esse é, como se diz, o primeiro amor. Pois Deus, Ele passa a caminhar contigo. E se cumpre aquela passagem que se diz: quando passares pelas águas, não te afundarão. Quando passares pelo fogo, o fogo não arderás em ti. Porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Então Ele te protege, Ele cuida. Então que só é possível
termos uma fé genuína e sermos fortalecidos quando temos tempo com Deus, quando temos intimidade. Assim como diz aquela música da Valesca Maísa, eu sou teu pai, eu quero ter intimidade contigo. Então Deus, Ele quer isso contigo. Então, vá para o teu quarto, feche a porta e se ajoelhe e se humilhe perante Ele. Conte o teu dia, conte os seus problemas, comece com uma conversa. Se você não sabe como orar, comece conversando. Ele vai se revelando e você vai aprendendo. Comigo foi assim também. Eu fazia aquela oração, aquele ritual de oração de todo dia. Aí no momento em que Deus quis mudar a minha história, colocar um chamado dentro de mim, porque não é você quem escolhe Deus, é Deus quem te escolhe. Então eu comecei a mudar, comecei a orar e eu comecei a querer ser amiga de Jesus. Então Ele foi se revelando. Com o tempo eu fui buscando e conhecendo o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele veio com toda a sua graça sobre mim e me batizou e me envolveu com sua glória. Então isso me ajudou e me fortalece nos meus piores dias. E cada dia é um aprendizado, cada dia você aprende mais, e o quanto você depende de Deus, e o quanto sem Ele você não sabe de nada, e o quanto sem Ele você não é nada. E que cada dia que passa você menos sabe, e você precisa mais ainda de Deus. Então se fortifique na oração, na leitura da palavra de Deus, pois isso vai fazer com que você aumente a sua fé. E o principal, não sei se eu já disse, mas coloque Deus em primeiro lugar, que Ele vai te colocar em primeiro e Ele vai honrar você, pois Jesus mesmo diz, aquele que me servir, o Pai honrará. E tem várias formas de servir a Jesus, várias formas. E busque o batismo com o Espírito Santo, e se você não sabe o que é, procure na Bíblia, no livro de Atos. Primeiro capítulo, ele já começa a falar sobre o Espírito Santo. E o que ele é, quem é a pessoa do Espírito Santo. Pois isso vai te ajudar, isso vai te fortalecer, isso vai desenvolver o que ele tem com você. Sabe? Pois Jesus, ele nos ama tanto, pois ele deu a vida dele por nós. Ele se reivindicou, como é que se diz? Ele se negou a si mesmo, por amor a mim e a você, sabe? Então que essa palavra de hoje possa ter te ajudado a ter fé e a entender um pouco sobre o nosso Deus maravilhoso. E ouvi uma história de um testemunho, escutando uma pregação de um pregador que foi na casa de uma mulher. Ela era muito rica, muito bem, e ela convidou ele para ir até a casa dela, para eles conversar. Então, chegando na sala daquela mulher, ele se impactou com a cadeira linda, majestosa. Ele, eu vou sentar nela. A mulher de longe avistou que ele ia sentar e falou assim, não, nessa cadeira ninguém senta, ela já é reservada, ela tem dono. Então ele ficou assim, chocado, e perguntou, mas de quem é essa cadeira? E ela, é do meu amigo Espírito Santo. Todos os dias eu venho aqui conversar com ele. Ele me ouve, eu choro, ele me consola, ele me ajuda. Ele sempre está aqui todos os dias na viração do dia, me esperando para falar com ele. Olha que glória! Quando eu escutei esse testemunho, me impactou, sabe? Pois esse é o zelo que ela tinha com Deus, com a presença, com a busca. E não era inevitável, a vida dela era extraordinária. Como ele conta assim, que aquela mulher era exuberante em Deus e brilhava em todos os aspectos, sabe? Mas olha aí, onde está o segredo dela?